Bom dia, amigos internautas, bom dia, amigos do portal Cidade de Itapira. Hoje é terça-feira, dia 30 de outubro, e estamos aqui novamente para mais um programa Histórias do Seu Zé. Bom dia, professor Barreto. Bom dia, professor Luiz. É uma satisfação muito grande estar aqui tendo essa oportunidade de contar as nossas histórias. E bom dia, internautas. E são muitas histórias. Esse programa vem numa sequência desde quando o professor Barreto foi estudar Educação Física lá no Rio de Janeiro, sua passagem por São Paulo e a sua vinda a Itapira em 1962, onde iniciou um trabalho fantástico frente ao IESO e à nossa comunidade, modificando totalmente a mentalidade esportiva e o gosto pelas atividades desportivas em nossa comunidade. Hoje nós vamos para o ano de 1972, nós temos várias fotos do arquivo do professor Barreto e vamos à primeira foto de hoje. Professor Barreto aí numa solenidade, pode comentar a foto, professor? Aí 72 foi quando nós conquistamos 72 foi a quarta conquista do atletismo juvenil. Aí a chegada da equipe e uma homenagem ao feito dos atletas e a nós também foi feita uma homenagem. Na foto aí a gente consegue destacar aí o Hélio Pegorari, o prefeito, o saudoso prefeito Hélio Pegorari. E se eu não me engano aqui do lado esquerdo é o Ângelo Bonfá. Isso. Que era professor da escola. Da escola, e ele foi também da comissão, da Comissão Municipal de Esporte, 72. Tá certo. Vamos a mais uma foto. Aí foi a conquista em Barretos, na cidade de Barretos. Foi a conquista do título estadual do atletismo juvenil. Por um acaso, esse de cabeça branca aqui seria o professor Stuck já? Não, ainda não é. Não, esse é um dos organizadores lá da cidade mesmo. O professor Stuck, ele tinha essa aparência, mas ele era aqui mais voltado à região de Campinas. Né? A região de Campinas, isso mesmo. Ele era o delegado regional e foi muito atuante e nos deu muito apoio durante toda a permanência dele no cargo. Mais uma foto. Aí ainda é da conquista, aí a equipe campeã, tricampeã, né? De atletismo do estado de São Paulo. De atletismo do estado de São Paulo. A equipe juvenil. A gente vê em destaque aí a Belinha, né? Famosa, isso. Né? Isso se tornou uma marca registrada do IESO, né? E hoje o ESO, continua até hoje essa Belinha aí com a fanfarra dos ex-alunos. O senhor poderia falar algo a respeito dessa Belinha? A Belinha? Isso foi utilizada pela aviação dos Estados Unidos no tempo da guerra. E eles aproveitaram esse logotipo aí e colocaram na fanfarra, no blusão do esportivo e também na fanfarra, né, do IESO. Ah, tá. Porque algumas pessoas acham que essa Belinha ela foi criada nos concursos e cartazes da Olimpíada. Então, na verdade, a história não. É uma cópia da aviação americana no tempo da guerra. Ah, tá. Então vamos a mais uma foto. Isso é espetacular. É um cross country lá no Ibirapuera com 400 alunos. Aí está o Messias vencendo a competição. Isso foi sensacional, até me arrepia. A gente se destacou, mas muito mesmo durante os cross country realizados lá no Ibirapuera.
Aliás, essa competição do Ibirapuera foi após a de Itapira. Isso. Itapira foi a pioneira. Nós introduzimos o cross country. E o Fernando Bucolini, que era da Gazeta Esportiva, é que começou a promover também. Mais uma foto. Aí todos esses se classificaram em primeiro lugar no cross, de acordo com as suas categorias. O senhor consegue reconhecer? Esse moreninho aí era fora de série. Infelizmente ele mudou-se para São Paulo na hora que mais ele ia se encaminhar para o atletismo mesmo. Ele mudou-se para São Paulo. Foi uma perda irreparável. O segundo também tinha uma possibilidade muito grande, mas não deu continuidade. Ele passou para o noturno e não continuou. O terceiro não me lembro quem é. Depois tem o Hilde, vem ali o Messias, né? O Hilde, que continua até hoje correndo, participando de corrida. E um outro ali que eu não estou reconhecendo, esse da ponta ali. Tá certo. Vamos ver mais fotos de 1972. Aí é a equipe completa, né? Interessante, o Miguel Arruda, né? Ali o primeiro quem que é o... não dá para reconhecer o primeiro, depois o Miguel... O primeiro acho que é o Nogueira. Bem possível. Depois vem o Bortolossi, que foi atleta de categoria internacional. O Bortolossi tem vários títulos e foi recordista do decathlon durante muito tempo. E interessante que foi um dos alunos que mais sentiu gratificado e demonstrou isso para a gente. Até hoje ele se mostra assim bem gratificado pelas oportunidades que ele teve. Na ocasião foi justamente em 72 que a Alemanha mantinha um intercâmbio com o Brasil quando veio a energia nuclear, né, para o Brasil, e ela nesse intercâmbio ela deu oportunidade aos atletas de destaque para fazerem um estágio em Colônia, na Alemanha. E aí o Valdir, o Paulo e o Bortolossi ficaram durante muito tempo na Alemanha, treinando e conhecendo lá toda a estrutura do atletismo alemão. Aliás, esse intercâmbio com a Alemanha, no passado, ele era realizado quase que anualmente, né? Anualmente. Quem fala muito desse intercâmbio é o Fernando Brochado, técnico de ginástica, Isso. reconhecido, que também participou como ginasta desse intercâmbio, né? Isso. E ali na foto também a gente via o Pádua Colosso, né? Que deu pra, Isso, o Pádua Colosso. O Pádua Colosso. Ele hoje é uma figura importante, ele é psicanalista, uma figura importante, mantém colunas no jornal, e os artigos muito interessantes, e é um ex-aluno que se mantém bem gratificado com as oportunidades que ele teve durante o período em que estudou no Instituto de Educação Elvira Santos de Oliveira de Itapira. E o Pádua, ainda falando um pouco do Pádua, o Pádua também teve um destaque no Karatê, né? Foi. Ele é um grande mestre de Karatê, né? Isso. E pouca gente sabe disso, mas realmente o Pádua se destacou nessa modalidade. Vamos a mais fotos. Aí a equipe campeã em Campinas, quando venceu a competição regional, a final da região, no atletismo juvenil. Depois aí é que vai pro Ibirapuera, né? Essas histórias do São Bernardo aí, o senhor já contou outros programas, sim, mas realmente quando a competição era essa fase classificatória para a final, uma semifinal, vamos dizer assim,
E é ônibus de torcida, né, professor? Sem dúvida. Torcer pelo atletismo, né? Centenas e outros carros de pais de alunos também, a gente tinha uma torcida muito grande, entusiasmava. E isso é raro hoje, né? Pelo menos no atletismo no interior a gente não tem visto muito esse acompanhamento de pais, de torcida. A estrutura do campeonato colegial não permite. Geralmente é trabalho das prefeituras e não da escola, porque é quase impossível hoje o professor de educação física realizar um trabalho do jeito que está estruturada a educação pública, né? É interessante que também, né, a gente retornando aí, naquela época o senhor não contava com tanto apoio da estrutura do poder público municipal. Geralmente era a escola que providenciava transporte, tudo isso. Isso, né? Com as empresas, a gente tinha esse apoio das empresas. Né? E hoje mudou, porque hoje as prefeituras sempre apoiam de alguma maneira, né? E eu trabalho na escola que está com problema sério. Está né? deficitário. Vamos a mais fotos. Aí é o cross country em São Paulo, no Ibirapuera. Percebam a quantidade de participantes. E os nossos alunos se destacavam, né? O cross country, ele era competitivo e participativo? Era, isso. Tinha os prêmios, né, para os que vencessem, mas grande parte era um estímulo para a corrida, né? Para se difundir a corrida. Aqui em Itapira, no primeiro, ele foi participativo e competitivo? Foi. Tinha as categorias e as distâncias e a gente fazia premiação. Vamos a mais Nós chegamos a reunir 1.600 participantes e teve um período em que a gente abria para as cidades vizinhas, então vinham atletas de Mugimirim. E uma turma que ficou famosa foi a de Pirassununga, que a gente tem até as publicações dos jornais lá, eles elogiando o trabalho realizado em Itapira. Como parâmetro de avaliação, foram 400 participantes no Ibirapuera, se não me engano foi isso que você disse. E Itapira 1.600. Então, proporcionalmente, Itapira foi a quantidade muito maior do que São Paulo, né? Então o senhor conseguiu mobilizar muito mais que São Paulo. Vamos a mais uma. Aí também é lá no São Bernardo. É a equipe de atletismo vencendo a fase regional. E nós tínhamos como grande adversário era o Culto à Ciência, um colégio autônomo. Aliás, o professor foi o professor Stuck, que depois ele foi delegado regional de educação física. Aliás, o professor Stuck, ele fez em Campinas, mais especificamente no Culto à Ciência, o trabalho que o senhor fez aqui em Itapira. Só que lá ele não se envolveu tanto com a comunidade como o senhor fez aqui em nossa cidade. Mas realmente, como o senhor, ele era um grande exemplo. Foi mesmo, sem dúvida. Mais uma foto. Esse já foi. Aí também a do Cross, lá no Ibirapuera, que nós já falamos. Esta é 72. Isso daí uma competição indoor nos Estados Unidos, quando nós estivemos lá fazendo aquele estágio, né, proporcionado pelo governo federal. Eu e o Pedro Henrique Toledo, Pedrão, que foi técnico do João do Pulo, nós ficamos durante 2 meses e meio lá nos Estados Unidos. E aí, esse foi uma competição indoor em New York. Bom, esse aí é um estilo antigo de salto, né, professor? Sem dúvida. Rolamento, era isso que chamava isso, rolamento? Porque... Depois foi de costas, né? Então, mas é um salto estranho, hein? Aí também, essa é uma competição antes da temporada, como preparação para a competição. Então aí, uma corrida com barreira.
E interessante os juízes, os cronometristas. Vamos ver se aparece alguma fotografia. Aí também uma prova de 400, 800 metros. Essa aí um revezamento. Essa competição era realizada numa pista de atletismo improvisada ou ela era oficial e coberta? Não, é oficial. Oficial e coberta? É, pré-temporada. Piso de madeira, pelo que a gente percebe, né? É. Esse é um intercâmbio interessante com a PUC de Campinas, o basquetebol. E ali o Emil Rached, de 2,23 m, foi a maior atração. A nossa equipe, que estava muito bem no basquete, né? Aliás, o Luiz está aí. Estou primeiro ali com a bola. Primeiro aí está o Luiz Domingues, que jogou basquetebol na nossa seleção. Aí dá para reconhecer bem, né? Lá em cima o Masayuki Suzuki, o primeiro, depois um atleta de Campinas, o Elinho Pegorari. Isso. Nelsinho Stefanini. É o Bredinha, se não me engano. Eu acho que é o Breda. Depois o Toninho, será? É, o Toninho. Ao lado do Emil Rached, e ao lado dele de barba está o Piantoni, que foi um grande destaque do basquete brasileiro também. Isso. Seleção brasileira, né? Ali depois embaixo tem o Gilmar, né? Gustavo Giovelli. Isso. E aí os outros integrantes. Realmente uma grande equipe. E isso foi a inauguração da quadra, se não me engano. Foi em 1900. Foi a inauguração da quadra de baixo ou foi só amistoso? Não. Aí foi abertura da Olimpíada, alguma coisa. A inauguração da quadra de baixo foi em 65. Mas interessante o público, né? Dá para se destacar bem o público, né? Presente na quadra lá do ESA. Realmente foi um grande jogo e como é duro marcar, era duro marcar o Emil, hein? O saudoso Emil, já faleceu. E eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava no Lar Escola São Francisco com deficientes físicos, nós fomos fazer a gente introduziu o futsal de muletas e tal. Antes era só o basquete em cadeira de rodas, né? Então nós introduzimos. E num jogo do Palmeiras contra uma equipe de basquetebol da Argentina, nós fomos no intervalo fazer uma exibição lá no Palmeiras. E foi quando eu vi pela primeira vez o Emil Rached. Nossa, foi um baque vê-lo, e foi logo no começo, ainda ele não tinha muita agilidade, não tinha sido trabalhado, aquele monstro se deslocando, foi impressionante, mas foi algo muito importante e interessante mostrar o futsal com deficientes físicos. O basquetebol foi naquela segunda fase que o senhor iniciou mais com atletismo, depois o senhor iniciou o trabalho com basquetebol, né? Após uma viagem que o senhor acho que já contou essa história aqui. Então tá certo. Vamos a mais uma foto. Aí em 72, quando nós ganhamos a bolsa, conquistamos a bolsa de estudos para os Estados Unidos, aí foi a nossa chegada. Aí no aeroporto, o Geraldo Marcuni e o Zito Andrade me entrevistando. E imaginem vocês, eu não sei se eu comentei já isso, eu saí de Nova York às 21 horas e lá estava frio, né? Estava bem frio. E cheguei aqui no mês de dezembro. Cheguei encapotado, nossa vida, foi um baque que eu recebi. Agora, pior ainda, foi o pessoal, eu acho que tinha umas 100 pessoas, porque eu estava ligado depois do Cursilho de Cristandade, o movimento de juventude, então a gente fazia palestra, então mais de 100 pessoas foram nos esperar lá no Viracopos. E
quando chegou a me oferecer um almoço, um almoço na barraca do São Benedito, um calor tremendo, uma barraca, mas um calor tremendo, e eu não estava acostumado a almoçar mais. Lá não se costuma almoçar, né? Nos Estados Unidos. Nossa vida, foi dureza, leitoa. Tudo e feijão. Nossa. E interessante essa foto, o senhor está mais para galã de Hollywood do que professor de educação física de Itapira, né? O óculos lá, um óculos bonito, um Ray-Ban. Isso, e deixei o cabelo comprido, coisa que eu cheguei até a condenar, né? Naquele tempo, com os alunos, eu não permitia que o aluno fosse cabeludo na aula de educação física, e depois aí eu voltei completamente mudado. Aí eu intercâmbio com o Esporte Clube Pinheiros. Essa foto é lá no Pinheiros, né? No Pinheiros, Aí a viagem de avião, eu acho que chegando no aeroporto de Viracopos. Está mais parecendo aí 72, está mais parecendo Brasília. É Brasília. Não, aí Brasília, então essa viagem, 72 foi Brasília, quando nós fomos com o... Por favor, volta os três ali, o Hélio Pegorari e o João Nogueira. Pela segunda vez nós fomos atrás tentar conquistar uma pista do governo federal. E o João Nogueira, ele é industrial de destaque, ele tinha no Ministério da Agricultura uma pessoa influente lá que conseguiu a segunda audiência com o coronel Eric Tinoco Marques, era o governo militar, né? Então, Ministério dos Esportes, Eric Tinoco Marques. Então, nós fomos a Brasília para tentar conquistar uma pista oficial de atletismo, com a ajuda do João Nogueira. Aí está então o João Nogueira, o prefeito Hélio Pegorari e o coronel Eric Tinoco Marques. Uma segunda tentativa que não deu em nada, infelizmente. Ainda vou falando de pista de atletismo, depois o recurso para a construção da pista de atletismo foi com recursos do governo estadual? Não. Foi federal? Não, governo estadual, em 1972, quando nós conquistamos, justamente isso, ele enviou um ofício colocando à disposição uma verba para a construção da pista de atletismo, que fazia uma falta tremenda. Aí o que aconteceu? O meu irmão descobriu esse ofício engavetado 3 meses depois. O prefeito fazia oposição, né, ao nosso trabalho, porque quando nós pertencíamos ao Lions Clube, nós, com o seu José Serra, que era muito dinâmico e tinha sido já candidato a prefeito, nós fomos ao seu Benedito Alves Lima, que era o prefeito, e pedimos a ele se a gente poderia formar uma comissão municipal de esporte para trabalhar pelo esporte Itapira. Então ele me deu a liberdade. Então eu convidei o José Serra, que já era presidente do Lions e tinha grandes possibilidades de realizar. E o seu Cândido Moura, professor Cândido Moura como secretário, Hugo Coimbra, e um grupo de colaboradores, Abílio Corade, seu Júpiter Beluome, que era chefe da estação, Geraldo Machado, um grupo que ajudava e muito. Então, foi nomeada essa Comissão Municipal de Esportes. E nós começamos para valer mesmo. Tá certo. E aí, posteriormente, essa pista foi trocada com o ginásio de esportes, é isso? Foi. Em 73,
quando nós conquistamos o 4º título do estado, aí o que aconteceu? Nós fomos à Folha de São Paulo e eles publicaram um artigo, Heróis por Vocação, contando toda a história de Itapira no atletismo e que não tinha uma pista oficial. E aí o que aconteceu? Veio esse ofício colocando a pista à disposição. Aí em 73 seria eleição para deputado federal, o Mantelli Neto leu o ofício e falou para um elemento, o Plínio Cunha de Itapira, para que ele resolveria o problema de Itapira. Aí ele viria a Itapira, eu falei, ótimo, eu vou levá-lo à pista de atletismo do IES para ver em que condições a gente está realizando o nosso trabalho. Resultado, ele veio e nós não ficamos sabendo de nada, da presença dele, nada, me desviaram. E aí utilizaram a verba que era para a pista de atletismo, utilizaram para a construção do Itapirão. Foi bom para Itapira porque precisava, né? Tá certo. E daí nós vamos conseguir uma pista só em 1975. E isso nós vamos contar posteriormente. Tá certo. Vamos então a mais uma foto. Aí é um acampamento. A gente ficava 3 dias acampado com a turma da 7ª série. Aí eu creio que foi na São Jerônimo. Um acampamento de 3 dias. Aí já é o campeonato, o torneio de futebol de campo. O Lava Panelas? É, o torneio Lava Panelas, o futebol de campo fazendo parte. Aí é um intercâmbio, é jogo de basquetebol, e eu sei que nós vencemos. É uma categoria menores aí, né? Eu acho que é infantil. Esse campeonato infantil de basquetebol, nós vencemos todas as partidas da fase regional com mais de 40 pontos. Aí um acampamento também, na São Jerônimo. Aí a barraca de cozinha. Essa já era moderna, né? Para a época já tinha um toque de modernidade nessa cozinha, porque já tinha madeira, porque eu me recordo quando acampei, era tudo improvisado realmente com lona e bambu, né? Isso aí. Aí é um dos primeiros passeios de bicicletas a Mojimirim. Foi com uma turma de educação física, 40 alunos. Ali está o Neto Rizola, que interessante, bem no meio ali. O Neto Rizola. O Neto que hoje é coordenador de seleções de voleibol feminino. Hoje ele é um elemento muito importante dentro do esporte brasileiro. E vejam, ele acompanhou também a equipe feminina de voleibol que foi campeã dos Jogos Olímpicos. Dos Jogos Olímpicos de Londres. O Neto, inclusive, foi uma das lideranças também que apareceram no trabalho do senhor. Ele foi presidente do Interact Clube. Foi. Eu me lembro que o primeiro torneio de Maranhão, Pipas e Papagaios, que nós realizamos em Itapira, o Neto Rizola foi muito importante como presidente do Interact. Realmente ele mobilizou toda a juventude da época, né? Vamos a mais uma foto. Essa já é uma seleção. É uma disputa. Eu estou vendo ali o Pádua. Dito Mário. Isso. Aparece ali, embaixo Carlinhos. O Stefanini. Realmente uma equipe também mais jovem, né? Um pouco mais jovem para a nossa época, né? Possivelmente é um intercâmbio. Intercâmbio. Aí também com Capivari. Capivari nós vencemos. Aí já é do campeonato colegial.
Nós vencemos com facilidade a equipe de Capivari. Esse jogo foi lá em Capivari, professor? É, foi. Em Capivari? Capivari. Em 72 isso? 72. Aí outro jogo aí. Aí eu não sei de onde que é, se é. A equipe listrada aí, né? Isso. Aí eu acho que é já juvenil. É a mesma categoria aí, o Padre Colosso, o Bredinha. Realmente essa equipe para a categoria, para a época, era dentro da categoria, uma excelente equipe, né? Olha o Dito Mário ali, ó, de cabelo comprido, o Carlinhos, que foi para Brasília. Carlinhos Cavenaghi na frente. E interessante, quando houve o terceiro Congresso de Esportes para Todos, nós fomos a Brasília. Eu fui apresentar o trabalho que realizava na Clínica de Repouso Santa Fé com pacientes psiquiátricos. O Gildo levou o trabalho que realizava no Bairral, na Fundação Américo Bairral, e o Cali como da Secretaria de Esportes, era a Secretaria. Era a Comissão Municipal de Esportes. Nós fomos em 3 apresentar os trabalhos no Congresso, no terceiro Congresso de Esportes para Todos em Brasília. Aliás, em 72 praticamente existia um funcionário na Comissão Municipal de Esportes. Isso. Que hoje é a Secretaria Municipal de Esportes. Isso. Né? Existia apenas o Cali, que era o que dinamizava, né, a parte técnica toda, e o Anjo João Bonfá, o senhor vai confirmar, era o presidente da Comissão Municipal de Esportes nessa época. Isso. Aí é o intercâmbio do atletismo também. Aí eu acho que é o campeonato. Dá a impressão do São Bernardo, infantil, né? É São Bernardo. Infantil, é em Campinas. A gente percebe que naquela época Itapira não tinha nem agasalho desportivo, né? As equipes de Itapira não tinham nem agasalho desportivo. Eu acho que teve um que o Vanderlei Sázera nos presenteou, né? Ele que a primeira equipe, um agasalho azul, mas era do juvenil. Essa era a equipe maior, esse já aliás, esse agasalho ficou famoso, né? Esse amarelão. Foi, amarelo. A hora que a gente chegava na competição, as equipes adversárias se preocupavam com a gente. Essa aí também é equipe médios ou menores? Esse eu acho que já é juvenil. Tem ali o Dula. Dula Zanovella. O Pudim, Isso daí eu acho que está parecendo o São Bernardo ou o Apuc. A impressão que dá é o São Bernardo, né? Nessa época não existia ainda a pista da PUC, né? A PUC, acho que foi em 73 foi inaugurada a pista da PUC. Esse é o agasalho doado pelo Vanderlei Zara. Isso. Né? O azul. Isso. Equipe juvenil. Isso. Tem aquele de calça amarela solado, professor Barreto, você consegue reconhecer? Deve ser alguém lá de Campinas, né? Não estou reconhecendo, não. Aí é o cross country. Quando o pessoal de Pirassununga veio, olha só, e aí, nossa, foi uma... Dá para reconhecer. Ali tem o Dionísio Corrado e Geraldo Marconi, que eram corredores, né? O Dionísio Corrado correu todas as mini maratonas, os 21 quilômetros, até perto de 80 anos. Ele participava de todas as iniciativas, né, esportivas, passeios e bicicletas, provas ciclistas também, o Dionísio participava, né? Olha, é interessante ali o filho do Zito Lanzoni, aquele loirinho. Uma vez nós fomos fazer um passeio de bicicleta de Mojimirim, e ele era garotinho assim, e num dos morros ele caiu e se machucou. Quando chegamos em casa, o Zito Lanzoni, nossa, me ligou e deu-me uma bronca e tal. No final,
o pessoal, os filhos dele se entusiasmaram e ele, como tinha uma concerto de bicicleta, loja de bicicleta, né? Ele foi o maior apoiador do passeio de bicicleta, que nós chegamos a realizar há 39 anos o passeio de bicicleta. Começou com 40 alunos, o último que nós realizamos em 2009 foi o 39º, teve perto de 2.000 participantes e a gente sorteava muitas bicicletas. Esse trabalho foi prejudicado por causa da segurança, né? Não a segurança por causa da marginalidade, né? E os problemas do último que o senhor realizou, né? Que houve roubo de bicicleta na cidade de Mutimirim, houve uma série de dificuldades. Agora parece aí que a Associação Comercial realizou esse ano, junto com a Associação Amigos do Esporte, um passeio que foi dentro da cidade. Foi muito bom, parece que 500 participantes, não houve ocorrência nenhuma. Eu acho que vai dar continuidade a esse. Sem dúvida alguma, eu acho que era uma iniciativa que o senhor tomou na época, e, como o senhor disse, iniciou com 40, 50 participantes, e certamente vai chegar aos 1.600, porque é um evento na cidade, mais seguro, e foi muito bom esse ano. Tomara que o ano que vem seja realizado novamente. Vamos a mais uma foto. Aí é o cross em Itapira, hein? Esse era o terreno que a gente dispunha, que tinha uma volta de 600 metros. 2.000 metros se usasse o terreno todo. E a gente usava também uma parte dele que era de 600 metros. Para o pessoal se localizar, esse terreno, ele é onde hoje existe um loteamento em frente à ex-clínica Santa Fé, né? Isso. Onde está a pista de atletismo atualmente. Isso. Aí a pista de atletismo está localizada nesse local aí. Nesse local. É interessante que nessa prova de cross country, no início tinha um líder, né? Geralmente era um atleta, um profissional de educação física. Isso, para fazer um controle do ritmo. E interessante que eu trabalhei 10 anos na clínica, e a clínica doou esse terreno para a municipalidade para construir a pista. A clínica que doou, quando loteou toda essa área aí, então essa parte ficou reservada para a pista de atletismo. Aí também, né? Isso. Vamos passando. Professor Barreto, essa foto já é o ESO, né? No campo de futebol. Arremesso de dardo. Aí eu acho que é uma Olimpíada estudantil, mobilizando as várias categorias, e aí um arremesso de dardo, eu creio que infantil. Era feito com bambu. Era dardo de bambu ainda nessa época. Aí é o curso de natação, né? Não, aí é uma Olimpíada. Competição. É da Olimpíada, competição de natação da Olimpíada. Essa piscina do Clube de Campo Santa Fé. Isso, é uma chegada aí. Isso mesmo. E a assistência sempre, havia uma boa assistência, o pessoal prestigiava mesmo. Aí uma visão panorâmica da nossa praça de esportes. E da pista, né? Pista rústica de atletismo. Onde o senhor conseguiu 4 títulos estaduais. Uma quadrinha de basquete lá que depois foi coberta, né? Em 1965 ela foi coberta. Vamos ver mais fotos. Aí o Luiz, é um cross, né? Não, essa aí foi a arbitragem de uma Olimpíada. Isso. Nessa época, eu estava no primeiro ano de Educação Física na PUC. E esses são estudantes eu acho que é o José Luiz Fernandes trazia, estudantes de Educação Física da USP. Inclusive, o José Luiz está ali de óculos, né? Isso. Em cima também o saudoso Maurinho, né? O Mauro Gomes Ferreira, se não me engano, segundo em pé. Isso mesmo. A professora Dona Cida, né? Dona Cida.
E realmente... O Zé Luiz Fernandes hoje é um elemento muito destacado na área desportiva. Ele coordena a educação física da Unip e tem outros trabalhos importantes. Ele foi técnico de futebol. Foi preparador físico. Dubai. Foi preparador físico na Arábia, né? Também. Isso, foi campeão lá também. Teve uma passagem internacional muito grande. Vamos a mais uma foto. Aí um salto. Aí é do Zé Henrique. É Zé Henrique, não. Ferreira Alves? Ferreira Alves, e aí já estava no estilo novo, né? Morreu num acidente. Faleceu infelizmente num acidente. Num acidente. Aí já com o estilo novo, que eu me lembro perfeitamente quando o senhor implantou esse novo estilo aí. Aí começou o colchão, né? Colchão de espuma. Vamos a mais. Aí acho que é a Olimpíada, o pessoal disputando no basquetebol. Isso, é uma Olimpíada, sim. Tinha atletismo, né? E a categoria mirim, infantil e juvenil. E a gente mantinha o quadro de recordes, então era um estímulo muito grande para a prática do atletismo. A gente percebe que tudo era improvisado realmente, né? Era um espaço ali onde o senhor conseguiu fazer aí a plataforma para arremesso. Tá certo. Vamos a mais uma foto. Outra. Aí o Bortolossi saltando distância. Renato Bortolossi Ferreira. Bem, com essa foto, professor Barreto, nós estamos chegando a um final. Infelizmente, o tempo também já terminou. Nós vamos agradecendo a equipe técnica aqui do TV PCI pela oportunidade. Eu agradeço ao senhor também a oportunidade de poder acompanhá-lo nesse bate-papo tão gostoso, né? Recordando o teu trabalho. E eu mesmo também me sinto muito contente em poder rever todas essas fotos e recordar aquela época de ouro, né? Do IESO e do trabalho que o senhor realizou em nossa cidade. Nós voltamos num próximo programa. Desde já o meu muito obrigado ao senhor, à equipe da TV PCI e aos amigos internautas. Eu também me sinto bem gratificado em podermos estar aqui e divulgando o nosso trabalho. Oxalá ele estimule outros professores de educação física para realizar em benefício da formação integral dos praticantes e trabalhar pelo atletismo e os outros esportes, né? Eu agradeço imensamente e até uma próxima oportunidade. Um bom dia a todos e lembrei, hoje nós conversamos em off com o professor Barreto, ele já completou mais de 50 anos com esse trabalho, certamente nós vamos demorar aí uns 50 anos para contar a história do professor Barreto. Até a próxima.